Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Tiago. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Que bom que é podermos estar juntos nesta manhã tão bonita de domingo. Que bom que é também termos aqui o Guilherme a chorar, a fazer barulho, a mostrar que está vivo no meio de nós e que está ansioso por nascer de novo agora para uma vida em Deus. Que bom também que é estarmos aqui, cada um de nós, de diferentes origens, de diferentes idades, diferentes opiniões, diferentes pensamentos. Há aqui de tudo dentro. Na semana passada foi feito o recenseamento, a Diocese de Setúbal está agora a tratar os dados e depois veremos como é que é a nossa vida aqui na Diocese de Setúbal. Que bom que é no meio de nós haver gente muito rica, gente muito pobre, gente com muitos estudos, gente com poucos estudos. Estamos todos juntos, estamos todos misturados. Somos igreja. Isto é igreja. No tempo de São Paulo, ele dizia que não há homem livre nem escravos. Somos todos filhos de Deus. Naquele tempo seria muito maior a diferença, porque o escravo era escravo, mas já se misturava no meio da comunidade dos crentes. Não havia diferença. Somos a igreja. A Igreja Católica significa mesmo isso, universal. O Papa Francisco, sabendo que nós somos teimosos, no verão passado insistiu muito para estarmos focados nisso. Não somos um grupo fechado, não somos uma seita, temos as portas abertas para entrar e para sair. E é para todos, 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 como dizia ele. É a mesma mensagem de São Paulo, é a mesma mensagem de Jesus, é para todos. Para todos. Para todos. E Jesus no Evangelho de hoje disse isso. Ele disse, e passo a ler: Ide e fazei discípulos em todas as nações. Não é somente para o povo escolhido de Israel, é para todos, todas as nações. Jesus Cristo, primeiro século. Fazer discípulos é então a nossa missão. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. Nesta frase de Jesus, ide e fazer discípulos, quem é o destinatário? A quem é que ele se dirige? A nós. Boa. Ele dirige-se a nós. E ir e fazer discípulos é algo que ele pede a nós que estamos aqui. Mas durante demasiados séculos, esta frase, ide e fazer discípulos, era entendida como apenas, somente, exclusivamente para... Alguém quer arriscar? Para os senhores padres. Esta missão que Jesus dá a todos nós, durante muito tempo, os senhores padres achavam que era só para eles. E então somente os senhores padres é que de vez em quando iam fazer discípulos. E eles entendiam que ir era ir para outros países. Nem sequer era no seu país.
Ir e fazer discípulos é para todos nós e não é necessário ir para muito longe. Às vezes, dentro de casa, já é um bom território de missão. E alguns de vocês sabem que em casa é de facto um grande território de missão. Ir e fazer discípulos. E também durante demasiado tempo, os senhores padres, que achavam que sabiam tudo, os senhores padres entendiam que fazer discípulos era batizar e ponto final. E então durante demasiado tempo tivemos grandes massas de pessoas que eram batizadas. Chegavam a um novo continente, chegavam a um novo país e batizavam centenas e centenas de pessoas. Vocês que escutaram o Evangelho de hoje, é isso que Jesus pede em primeiro lugar? Ele pede para batizarmos em primeiro lugar? Eu vou reler a frase: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Em primeiro lugar, Jesus pede para batizar. O que é que está aqui escrito? Sim ou não? Eu vou repetir a frase: ide e fazei discípulos, batizai-os e ensinai. Em primeiro lugar está o batismo. Em primeiro lugar está o quê? Ide, depois fazer discípulos, e depois batizar, e depois ensinai. Reparem só que durante muito tempo os senhores padres o que faziam era: vamos, batizamos muita gente e depois ensinamos. E depois vinham as catequeses, não é? Ensinar. E aquilo que está aqui tão na primeira frase, ide e fazer discípulos, não era feito. Ou era muito pouco feito. E então durante muitos séculos tivemos uma grande maioria de cristãos que não eram discípulos. Eram cristãos porque sabiam as coisas, sabiam a matéria da catequese, eram cristãos porque iam à missa, porque tinham de ir à missa, era obrigatório, mas depois faltava a parte de serem discípulos. Foi assim durante muitos séculos. E agora, no último século, finalmente, com os textos em português, as pessoas começaram a ler e começaram a ver que isto não era dos padres, que era de todos. E não era para ir para fora, era para começar cá dentro. Ide. Este ide é para nós que estamos aqui dentro e vamos sair por aquela porta. Ide lá para fora, fazer discípulos. E lá fora temos as famílias, temos os amigos, temos os colegas de trabalho, os colegas de escola. É aí que temos de começar. E como já vimos também, isto não diz, senhores padres, ide e fazer. Não, diz que é para todos nós. E a melhor forma de fazer discípulos é nós sermos discípulos e falarmos da nossa vida aos nossos amigos e familiares. Eu era assim, e graças à oração, e graças a Jesus, e graças à Eucaristia, e graças à confissão, agora sou assim. E tu vês que eu estou diferente, é graças a Jesus. Vem comigo, vem conhecê-lo. Transformou a minha vida, também quer transformar a tua. E São Paulo fala-nos disso na carta que escreve aos Romanos, foi a segunda leitura de hoje. Jesus Cristo quer transformar as nossas vidas, dando-nos o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, nós vamos passar da teoria à prática. Pelo Espírito Santo, nós vamos de facto, de coração, dizer: Deus, Tu és meu Pai. Na catequese, na teoria, aprendemos que Deus é Pai. Mas, pelo Espírito Santo, na prática, vivemos e descobrimos que Deus é de facto Pai. E não é um pai qualquer. Nas palavras de Jesus, é paizinho, papá. Mas isso, de coração, apenas com a ação do Espírito Santo em nós. Fora disso, é tudo teorias. E daí que na semana passada falávamos e celebrávamos o Pentecostes, Espírito Santo. E tão poucas vezes falamos do Espírito Santo. E tão poucas vezes falamos com o Espírito Santo. Abusamos do nome de Maria, Nossa Senhora, abusamos do nome dos santos e esquecemos-nos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E não falamos com ele, esquecemos-nos dele, regra geral. Que bom seria que nós, no dia a dia, ao começar o dia, disséssemos: vem Espírito Santo.
Ou se estivermos com mais palavras, vem Espírito Santo, guia-me neste dia, orienta-me nestas horas que tenho pela frente. Vem Espírito Santo, dá-me palavras. Vem Espírito Santo, dá-me sabedoria. Vem Espírito Santo, orienta-me neste caminho que tenho pela frente, neste dia de trabalho ou de estudos. Que bom seria que nós dessemos mais papel à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós hoje celebramos a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele eterno desconhecido que nós queremos colocar mais vivo, mais ativo nas nossas vidas. O Filho é Jesus que nós tantas vezes ouvimos falar e que tão raras vezes conhecemos. Para conhecer Jesus é preciso tempo de adoração, Eucaristia, oração, leitura da Bíblia, saber o que Ele pensa, saber o que Ele diz, saber como Ele age. Precisamos de mais tempo parados. Infelizmente a Eucaristia é só 1 hora. É pouco tempo. Mal nos conhecemos. Nós que estamos aqui, quem está ao nosso lado, mal conhecemos. Precisamos de mais tempo. Precisamos de mais momentos juntos. De formação, de oração, de comunhão, de fraternidade, de partilha. E depois temos o Pai, que desde o começo da Bíblia é referido várias vezes. Tantas vezes por muitas pessoas considerado alguém que está ali sempre pronto para castigar. Uma imagem errada, uma imagem teórica que não é verdadeira. Jesus Cristo revela-nos o coração amoroso do papá, do paizinho, de Deus, Pai. E se nós falamos mal de Deus é porque não o conhecemos, ou porque nos falaram mal dele e acreditamos. Precisamos de experimentar Deus. Precisamos de estar com Deus. Precisamos de ser discipulados, se calhar. Já fomos sacramentados? Já fomos doutrinados? Se calhar falta-nos ser também discípulos, discipulados. Nesta manhã de domingo, em que escutamos estas belas palavras retiradas da Bíblia, especialmente esta do Evangelho de Mateus, capítulo 28, tomamos então consciência de que a nossa missão, enquanto povo escolhido de Deus, enquanto povo eleito, a nossa missão é trazer mais pessoas para este povo, é trazer mais pessoas para Jesus. É o nosso dever, é o pedido de Jesus. Como há bocado também víamos e pensávamos, e foram vocês que disseram, isto esteve durante muitos séculos nas mãos dos senhores padres e bispos. E já vimos que no último século isto mudou e ainda bem. Voltamos quase à forma de ser do primeiro século, quase, estamos quase lá, em que todos participam verdadeiramente na comunidade e todos verdadeiramente fazem comunidade como família. Estamos quase aí. Ainda faltam mais algumas décadas, se calhar, mas para aí caminhamos. Uma igreja pequena, reunida nas casas, se calhar escondidos, com medo da perseguição, para aí caminhamos. Em alguns países já é assim, aqui ainda não, mas para aí caminhamos. E para que as coisas funcionem melhor, precisamos da oração de todos, do apoio de todos, para chegarmos melhor a mais pessoas, para chegarmos melhor a todos. 15 pessoas, 20 pessoas não conseguem, temos de ter mais pessoas a viver realmente esta missão, a começar em casa, passando pelas escolas, pelos locais de trabalho, pela vida lá fora. Não podemos desligar o cristianismo da vida do dia-a-dia. Não podemos ser cristãos apenas das 11 ao meio-dia ao domingo. Temos de ser cristãos de segunda a domingo, da meia-noite às 23h59. E sobra ali um minutinho para não ser cristão. Quero terminar dizendo que nesta paróquia, de vez em quando, fazemos as coisas diferentes das outras paróquias. E alguns de vocês já sabem que é assim. De vez em quando, fazemos coisas diferentes para obter resultados diferentes. Porque já vimos que as receitas antigas já não funcionam. Estamos em 2024, não é? As coisas já evoluíram. Não estamos em 2000, nem em 2010, estamos em 2024. As formas mudaram. O Evangelho é o mesmo. Jesus é o mesmo. A Igreja é a mesma. A forma de viver muda.
Antigamente, para fazer uma chamada telefónica, eu lembro-me, nas férias, eu tinha de ir à cabine telefónica para ligar para os meus avós, cabine telefónica. Era uma coisa azul, dizia lá Portugal Telecom em cima, tinha um telefone, punha-se moedas, ou havia um cartãozinho com crédito de chamadas, marcávamos o número e às vezes nem sequer atendiam do outro lado. Agora, pega-se num relógio e faz-se uma chamada, não é assim? As chamadas continuam a ser as mesmas, a forma de fazer alterou-se. E ainda bem, isso é mais prático. Também tem coisas más, como é óbvio, estar sempre ligados também não é bom. E então, nesta paróquia, uma das experiências que começámos a fazer há uns anos foi tirar o padre do isolamento. Vocês sabem perfeitamente que, durante muito tempo, quem mandava era o padre, certo? Em muitas paróquias, quem manda é o padre. É o padre que decide, é o padre que pensa, é o padre que faz, e é o padre que pede ajuda, é sempre tudo o padre. Não é verdade? Eu acho que sim. Então nós aqui, há uns anos, começámos a pôr o padre mais algumas pessoas, para não ser tudo para cima do padre. O padre tem costas largas, mas não tão largas assim. E então, há uns anos, criámos aqui, à experiência, porque isto não existe oficialmente na igreja, criámos uma equipa de liderança. O Papa Francisco fez a mesma coisa em Roma. Ele atualmente pensa que são 8 cardeais que tem à sua volta. Ele tem muitos, mas escolheu, acho que foram 8, para estar mais próximos dele. Para orientar, para ajudar, para partilhar ideias. O Bispo também, o Bispo de Setúbal também tem uma equipa de 4 ou 5 padres que estão à volta dele para o aconselhar, para falar, etc. E aqui a mesma coisa. Neste momento são mais 3 pessoas de diferentes idades, de diferentes origens, diferentes formações. E os 4, eles os 3 mais eu, partimos pedra, partimos ideias, debatemos, resmungamos, estudamos, e é nessa diferença que tentamos encontrar o melhor caminho para todos nós na paróquia. Vocês já os conhecem, se calhar, alguns. Eles vêm cá à frente agora, eu não sei onde é que eles andam. É o Francisco, a Dina e o Guilherme. Vão cá à frente, não sei onde é que estão eles. Estão ali atrás. Eles estão fortes de missa hoje. O Francisco, a Dina e o Guilherme, como podem ver, são pessoas diferentes. Temos aqui a idade mais jovem, que acho que é o Guilherme. Temos aqui os mais velhinhos representados, no Francisco. E depois temos aqui a meia-idade, na Dina. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.